Ministério AJZ 2026, Ano Apostólico de Tiago. A fé sem obras é morta. Tiago, conhecido como Tiago, o Justo, é uma das figuras mais fascinantes e influentes do Novo Testamento, embora muitas vezes seja confundido com outros personagens de mesmo nome. Aqui está uma pesquisa detalhada, organizada por tópicos para você entender sua identidade, papel histórico e legado. 1. Identificação. Quem é qual Tiago? No Novo Testamento existem pelo menos 3 figuras proeminentes com o nome Tiago. É essencial diferenciá-los. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago Maior, irmão do apóstolo João e um dos 12 originais. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Atos 12:2. Tiago, filho de Alfeu, Tiago Menor, também um dos 12 apóstolos originais. Tiago, o irmão de Jesus, o foco da sua pesquisa. Ele não fazia parte dos 12 discípulos originais durante o ministério terreno de Jesus, mas tornou-se o principal líder da igreja em Jerusalém após a ressurreição. 2. A relação com Jesus. Irmão ou parente? A natureza exata do parentesco é debatida por diferentes tradições cristãs. Visão protestante. Consideram-no filho biológico de Maria e José, nascido após Jesus, meio-irmão. Visão católica. Interpreta o termo irmão, adelphos em grego, como primo, sustentando o dogma da virgindade perpétua de Maria. Visão ortodoxa. Sugere que ele era filho de um casamento anterior de José, sendo, portanto, enteado de Maria. 3. De cético a apóstolo, a virada de chave. Um detalhe crucial sobre Tiago é que ele não acreditava em Jesus durante o seu ministério público. O Evangelho de João, 7:5, afirma explicitamente que nem mesmo os seus irmãos criam nele. O ponto de virada foi a ressurreição. Paulo registra em 1 Coríntios 15:7 que o Jesus ressurreto apareceu pessoalmente a Tiago. Após esse encontro, ele se torna um seguidor fervoroso e passa a ser contado entre os apóstolos, no sentido mais amplo do termo, enviado e testemunha da ressurreição. 4. O apóstolo de Jerusalém e o concílio. Enquanto Pedro e Paulo viajavam para evangelizar, Tiago permaneceu em Jerusalém como a autoridade central da igreja. O Concílio de Jerusalém. Atos 15. Tiago presidiu este evento histórico. Ele foi o mediador que decidiu que os gentios, não judeus, não precisavam ser circuncidados para seguir a Cristo, uma decisão que evitou um racha definitivo no cristianismo primitivo. As colunas da igreja. Paulo o descreve junto com Pedro e João como as colunas da comunidade cristã. Gálatas 2:9. 5. Caráter e legado. Tiago, o Justo. A tradição histórica, fora da Bíblia, dá detalhes sobre sua personalidade. O apelido, chamado de o Justo, devido à sua estrita observância da lei judaica e santidade pessoal. Joelhos de camelo. O historiador Egésipo, século II, relata que Tiago orava tanto no templo que seus joelhos ficaram calejados e duros como os de um camelo. A Epístola de Tiago é tradicionalmente atribuída a ele. O livro foca na fé prática, com a famosa máxima: a fé sem obras é morta. 6. O martírio. Relatos históricos. Diferente de muitos apóstolos, cuja morte é baseada apenas em tradições tardias, o martírio de Tiago é registrado pelo historiador judeu Flávio Josefo em sua obra Antiguidades Judaicas. No ano de 62 d.C., o sumo sacerdote Ananus aproveitou um vácuo no governo romano para condenar Tiago ao apedrejamento. Outros relatos sugerem que ele foi lançado do pináculo do templo e, por não ter morrido na queda, foi espancado até a morte enquanto orava por seus carrascos. Vamos aprofundar nesses 2 pilares que consolidam a importância histórica e teológica de Tiago: o que ele escreveu, a epístola, e o que a história secular registrou sobre sua morte. Flávio Josefo. 1. A Epístola de Tiago, o manual prático do cristão. Diferente das cartas de Paulo, que muitas vezes focam em doutrinas complexas, como a justificação pela fé, a carta de Tiago é extremamente prática e direta. Ela é frequentemente chamada de o Provérbios do Novo Testamento. Principais temas e características: fé versus obras,
Este é o ponto mais famoso. Tiago escreve: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2, versículo 17. Ele não contradiz Paulo, mas complementa. Enquanto Paulo foca na raiz da salvação, a fé, Tiago foca no fruto, o comportamento. O controle da língua. Ele dedica uma sessão inteira, capítulo 3, ao perigo das palavras, comparando a língua a um pequeno leme que guia um grande navio ou a uma faísca que incendeia uma floresta. Justiça social. Tiago é muito duro com os ricos que exploram os trabalhadores. Ele defende que a religião pura é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Tiago 1:27. Semelhança com Jesus. É impressionante como o texto de Tiago reflete o Sermão da Montanha. Ele não cita Jesus diretamente com Jesus disse, mas incorpora os ensinamentos de seu irmão de forma orgânica em quase todos os versículos. 2. O relato de Flávio Josefo, História Secular. O registro de Flávio Josefo é um dos documentos mais importantes da arqueologia bíblica, pois é uma fonte não cristã que confirma a existência de Jesus e de Tiago. No livro Antiguidades Judaicas, livro 20, capítulo 9, escrito por volta de 93 d.C., Josefo descreve os eventos do ano 62 d.C. O contexto da execução. O governador romano Festo havia morrido subitamente e seu sucessor, Albino, ainda estava a caminho. Aproveitando esse vácuo de poder, o sumo sacerdote Ananus, um saduceu rígido, convocou o sinédrio. O texto de Josefo diz: Ananus convocou o conselho dos juízes e trouxe diante deles um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, que era chamado o Cristo, e alguns outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Por que esse relato é valioso? 1. Autenticidade. A maioria dos historiadores considera essa passagem genuína, diferente de outros trechos de Josefo que sofreram interpolações posteriores. 2. Confirmação. Confirma que Tiago era uma figura pública tão importante em Jerusalém que sua execução causou revolta, até entre outros judeus cumpridores da lei, que acabaram denunciando o sumo sacerdote Ananus ao novo governador por sua arbitrariedade. 3. Título. O fato de Josefo usar a expressão irmão de Jesus, que era chamado o Cristo, serve para identificar Tiago de forma única para o público romano, grego da época. 3. A diferença entre os relatos da morte. Enquanto Josefo foca no aspecto jurídico, o apedrejamento via sinédrio, a tradição da igreja, através de Egésipo, adiciona detalhes dramáticos. O pináculo. Disse que Tiago foi levado ao topo do templo para negar a Jesus diante da multidão na Páscoa. A confissão. Em vez de negar, ele proclamou que Jesus estava sentado à direita de Deus. A queda. Foi empurrado lá de cima, sobreviveu à queda, começou a orar de joelhos pelos seus agressores e foi finalmente morto com uma paulada na cabeça por um lavadeiro. Resumo do legado. Tiago foi a ponte entre o judaísmo e o cristianismo. Ele conseguiu ser um judeu devoto e, ao mesmo tempo, o líder da nova fé em Jesus. Sua morte em 62 d.C. deixou a igreja de Jerusalém vulnerável, pouco antes da destruição da cidade pelos romanos em 70 d.C.